Hoje nós vamos trabalhar com a base da posição invertida sobre a cabeça. Essa é uma posição contraindicada para quem tem qualquer patologia cervical, como hérnia de disco, retificação cervical, problemas cardiovasculares também, como hipertensão, glaucoma. Então, se você tiver essas características, você deve se abster de fazer essa posição. Existem muitas formas de fazer bases diferentes dessa posição, mas a primeira delas, não que ela seja mais fácil, ela não é a mais fácil, mas ela é a mais segura, é esta base aqui, onde você coloca as mãos atrás da cabeça e você deve sempre tomar o cuidado de não trançar os dedos. Coloque as mãos como Shiva Mudra, uma mão sobre a outra, atrás da cabeça, porque se você cair com os dedos trançados, você machuca as articulações dos dedos, principalmente se você tiver anéis nos dedos. Então, uma mão atrás da outra, ambas atrás da cabeça e os cotovelos para frente. Então, essa é a base que nós vamos trabalhar. Por que ela é a mais segura? Porque ela serve como um capacete ao redor da cabeça. Então, se você cair assim, você só tem uma forma de cair da posição, que é um rolinho para frente ou volta para trás. Você não cai de lado, é muito difícil cair de lado pela posição dos braços. E se acontecer de você cair de lado, você tem os braços aqui para proteger a cabeça e o pescoço. Então é uma posição bastante segura para quem está começando, e ela é muito boa também para o fortalecimento dos tríceps, do peito, dos ombros. Então sempre é importante você começar sem pressa, para você ir montando aos poucos essa base. A base das invertidas, elas vão ser a sua principal estrutura para depois, para segurar o corpo ereto. Então, quanto mais consciente, mais firme for a sua base, menos você vai tremer, menos você vai cair. Então, não tenha pressa de pular essas etapas. Primeira coisa desta posição, nós vamos medir o triângulo da invertida no chão. Esse triângulo, que é a base da posição, ele precisa ter a largura dos quadris. Os quadris, eles são a medida da largura do nosso corpo. Então, se você tiver um triângulo nessa medida da largura dos quadris, você tem uma base que é uma estrutura igual, reta, neutra, para sustentar o peso do seu corpo. Você não vai ter peso indo nem para um lado nem para o outro, mas ele passa neutro para o chão. Então, a primeira coisa é acomodar bem essa base. Por isso, você coloca os cotovelos ao lado dos joelhos. Então, dessa forma, você mede a base do seu triângulo, com os cotovelos ao lado dos joelhos. Você também pode fazer esse recurso aqui, colocar um antebraço em frente às pernas, depois o outro. E aí você mede os cotovelos no final da palma das mãos. Não na ponta dos dedos, mas na palma das mãos. Então você vai medir o final da palma das mãos no final dos cotovelos. Esse também é uma forma de medir a largura do corpo. Então, medindo aqui ou aqui, veja como está bem do lado dos joelhos, né? Então é a mesma medida. Você vai colocar as mãos para frente. Colocando as mãos para frente, observe o seguinte: uma mão sobre a outra. O que acontece normalmente quando você coloca uma mão sobre a outra? Aqui estão minhas mãos. Então essa é a posição correta, porque o punho está reto com o dorso da mão. Então você deve observar esse alinhamento. Então todo o braço, desde o dorso da mão, passando pelo punho até o final do cotovelo, deve ser uma linha reta. Não deve acontecer isso aqui, de dobrar o punho, para daí você apoiar a cabeça no chão. Então as mãos não ficam dessa forma, elas precisam ficar retas, uma linha reta, ok? Então isso é uma base de apoio bastante segura e bastante eficiente. É assim que nós vamos começar a posição invertida. Agora, um detalhe muito importante: nós precisamos ajudar ao corpo a não sobrecarregar a coluna com tanto peso. Para isso nós usamos os cotovelos e os antebraços no chão. Quando você está na posição invertida, imagine que o chão está aqui.
tá? Então eu tô com os braços, o braço e o cotovelo aqui no chão. Quando você está na posição invertida sobre a cabeça, os braços não ficam ali parados como um apoio secundário. Eles são o principal apoio. E para isso, para eles serem eficientes, você precisa o tempo todo da invertida empurrar os cotovelos no chão dessa forma. Quando você for começar a tirar os pés do chão, é muito importante que você empurre bem os cotovelos no chão dessa forma. Então imagina o chão tá aqui, eu empurro o cotovelo assim. Quando eu for tirar os pés do chão na invertida, antes até você já começa com essa pressão. Então vamos treinar. Coloque as mãos em Shiva Mudra, tanto faz a mão que vai estar na frente agora, você vai verificar aquela que for mais confortável, que lhe dê mais segurança, e vai colocar as mãos atrás da cabeça. Então fecha um pouquinho mais os cotovelos, dá uma olhada na largura do corpo, não precisa medir bem agora, porque nós vamos trabalhar a consciência de elevar os cotovelos, porque o que acontece é que quando você estiver de cabeça para baixo, você perde um pouco a noção do espaço. Então é muito normal que eu fale empurra os cotovelos no chão e você não consegue empurrar os cotovelos no chão, porque perdeu a noção do espaço. Com a prática, o corpo vai se acostumando a ficar de cabeça para baixo e essa posição vai ficando mais normal para o corpo, então ele vai entendendo de novo o que é direito e esquerdo, porque quando você está na invertida eu falo direito, você mexe o esquerdo. Então isso é normal de acontecer, o cérebro ele precisa recalcular algumas questões internas de peso, de equilíbrio, de consciência corporal. Isso é muito legal, porque incrementa mais consciência de si mesmo, mais controle sobre si mesmo. Então vamos lá, as mãos atrás da cabeça em Shiva Mudra, os cotovelos um pouco mais para frente. Você pode fazer isso sentado, você pode fazer isso em pé. Então inspire e leve os cotovelos para cima. Expire descendo. Inspire e leve os cotovelos. Expire descendo. Mais uma vez, inspire subindo. Expire descendo. Você pode sentir toda a movimentação que acontece aqui no peito e no tórax quando você eleva os cotovelos? Repita de novo. Perceba bem como o peito cresce, se expande. Isso vai ser a base da estrutura da sua posição invertida. Então é importante que esteja grande e bem expandida. Vamos colocar os cotovelos ao lado dos joelhos. Lembrando que você também pode flexionar os cotovelos para dentro e medir o topo das palmas das mãos, né, na ponta dos cotovelos, para ter certeza de que o seu triângulo está bem. Então agora as mãos em Shiva Mudra lá no chão. Perceba que se você deixar as mãos mais fechadinhas, você consegue ter a linha reta entre punho, dorso da mão e antebraço. Agora, se você deixar as mãos mais abertas, mais afastadas, já fica mais difícil, porque você tem que entortar aqui, dobrar o punho. Então, a posição mais adequada é com as mãos mais fechadas e essa linha reta. Vamos colocar os dedos dos pés apoiados no chão e agora o topo da cabeça no chão. É bem o topo da cabeça e esse ponto você vai encontrando aos poucos, conforme vai subindo os pés. Então, vamos lá. Topo da cabeça apoiado no chão. Estenda as pernas, se precisar você pode levar os joelhos mais para baixo. E aí você estende os joelhos. Então caminhe um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para baixo, encontre o seu ponto de apoio. O que nós vamos fazer aqui é somente empurrar os cotovelos no chão. Que nem fizemos em pé, sentados, você vai inspirar empurrando os cotovelos no chão, expirar relaxando. Inspira, empurra os cotovelos no chão. Você pode até elevar um pouquinho a cabeça do chão. Expira, relaxando. Continue. Inspira, empurra os cotovelos no chão. Expira, relaxando. Se a cabeça sair do chão, não tem problema. Inspira, empurra os cotovelos no chão. Sente os braços, ombros, peito. Expira, relaxando. Mais uma vez. Inspira, empurrando os cotovelos no chão. Expira, relaxando, flexionando os joelhos, tocando-os no chão. Peitos dos pés no chão, sente sobre os calcanhares. Sempre após a invertida, você mantém a cabeça para baixo antes de subir. Você pode colocar uma mão fechada em Mushti Mudra sobre a outra testa, sobre as mãos.
soltar bem o peso da cabeça sobre as mãos, relaxando o pescoço, os ombros e as costas. É muito importante você permanecer aqui por pelo menos umas 3, 5 respirações profundas para equalizar a circulação sanguínea e prânica. E aí você aproveita também para relaxar o pescoço, a cintura escapular e os braços que foram trabalhados. Vamos inspirar, elevando a cabeça e o tronco. E repetir mais uma vez, trazendo as mãos atrás da cabeça, cotovelos para frente, ao lado das orelhas. Então você inspira, leva os cotovelos para cima, expira e desce. Mais uma vez, inspira, sobe, expira, desce. Esse é o principal mecanismo da posição invertida sobre os ombros, a pressão dos braços e dos cotovelos no chão. Procure treinar toda a semana esse exercício, em qualquer momento do dia. Você pode parar um pouquinho, colocar as mãos atrás da cabeça, inspirar, sobe os cotovelos, expira, desce. É um ótimo exercício para tríceps também. Então, no próximo vídeo nós vamos avançar um pouquinho mais na posição invertida sobre a cabeça. Eu aguardo você. Gratidão, namastê!